Olá, pessoal. Tudo bem? A gente vai agora para a parte 2 da aula, que trata sobre a resolução de PPLs usando o sistema de equações lineares. Na verdade, a gente vai ver que vai ser utilizando solução básica de sistemas de equações lineares, certo? Para isso, a gente estava fazendo um exercício que consistia em pegar um sistema de equações lineares, escrever na forma matricial. Esse sistema de equações lineares pode ser escrito nessa forma matricial. Aqui é a matriz dos coeficientes do sistema de equações. Aqui é o vetor coluna das variáveis do sistema. E aqui o vetor de termos independentes. E aí a gente percebe que essa matriz é de dimensão m por n, onde m é o 2 de duas equações e n é o número de variáveis igual a 4. Então, a partir dessa matriz A, a gente pega partições dessa matriz, né, de dimensão m por n, ou seja, 2 por 2, porque m nesse caso é 2. E aí a gente pegou a primeira coluna, a segunda coluna, verificamos se ela era uma matriz básica, ou seja, se o determinante era diferente de zero, e denotamos o vetor x de variáveis básicas e não básicas, e calculamos a inversa. Com relação à inversa de matriz, neste caso particular 2 por 2, eu vou fazer uma observação que eu estava esquecendo. Tá? Então, fazendo uma ligeira observação e correção com relação a como encontrar qual a fórmula da matriz inversa de uma matriz 2 por 2. Depois a gente verificou coluna 1 com a coluna 3, era outra partição, para verificar se era matriz básica ou não. Coluna 1, coluna 4, e aí a gente estava finalizando com a coluna 2, coluna 3, né? Onde nós paramos. Então, a gente vai ver, retornar. Vamos primeiro colocar aqui uma observação. Quando a gente quer uma matriz inversa, tá? Observamos que a matriz inversa ela tem uma seguinte forma de cálculo de obtenção. Uma inversa de uma matriz B é igual a 1 sobre o determinante de B vezes a matriz adjunta de B. A matriz adjunta de B eu não vou explicar aqui como calculá-la, né, que não é o objetivo aqui, é um pouco extenso a explicação disso, e não é necessário a gente explicar, tá? Em particular, né, quando B é uma matriz 2 por 2, quando B é desse formato, matriz 2 por 2, eu tenho A, elemento A, B, C, C, D, certo? Nós temos que a inversa de B é 1 sobre o determinante, e o determinante da matriz B, de uma matriz 2 por 2, são os termos principais, A vezes D, menos os termos secundários, C vezes D. E esse inverso do determinante tem que multiplicar a adjunta da matriz que a gente quer inverter. No caso particular da matriz ser 2 por 2, dimensão 2 por 2, essa adjunta vai ser os termos principais invertidos em suas posições, ou seja, o D vem para o primeiro elemento e o A para o último elemento, certo? E os termos da matriz da diagonal secundária são multiplicados por menos 1. Então, fica menos C e menos B, certo? Então, este é um resultado para obter a matriz inversa. Exemplo, aí voltando para
o caso que a gente está calculando a inversa de B4. Aqui, olha, isso aqui estava dando menos 1, 0, 0, menos 1. Isso aqui não é uma matriz de identidade. Então, esse B4 menos 1 aqui, ó, está errado. Não é uma inversa. Esse B4 menos 1, a inversa de B4, não está correto completamente. Por quê? Porque quando eu pego o B4, multiplico por B4 menos 1, supostamente seria inversa, está dando uma identidade negativa. Não funciona assim. Mas perceba que o determinante de B4, ó, determinante de B4 é menos 1, tá? E a gente acabou de dizer que a inversa da matriz, né, vai ser o seguinte: quem é B4? Vamos ver quem é B4. B4, 1, 1, 1, 0. Fazer agora a correção. 1, 1, 1, 0. Então, a inversa é igual a 1 sobre o determinante. Faltou dividir o determinante. Multiplicar pelo inverso do determinante. Porque, ó, se eu pegar isso aqui inverte os termos da principal, ó. Aqui é 1, 0, fica 0, 1. E os termos da secundária multiplico por menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, menos 1. Só que isso tem que multiplicar pelo inverso do determinante. O inverso do determinante é 1 sobre menos 1. E aí, multiplicando aqui, vai multiplicar 1 sobre menos 1 vezes menos 1 dá 1. 1 sobre menos 1 vezes menos 1 dá 1. Aí dá a identidade. Aí a gente corrige, né? Corrige. E ficou faltando dividir pelo determinante, que é menos 1. Então, aqui, na verdade, ó, certo? Isso aqui a gente tem que multiplicar por 1 sobre menos 1. 1 sobre menos 1. Aqui, vezes 1 sobre menos 1. Que é 1 sobre o determinante. Faltou multiplicar por isso. E isso aqui é a inversa. E aí vai dar a identidade. 1, 0, 0, 1. Vamos olhar direitinho lá, passando a limpo aqui. Ó, B4 é isso. Então, 1 sobre o determinante, a gente viu aqui em cima, que é 1 vezes 0, termo principal, menos termo secundário. 1 vezes 1. 1 vezes 0, menos 1 vezes 1 dá 1. Dá menos 1. Então, 1 vezes 0, 0, menos 1 dá menos 1. É o determinante. Então, a inversa é 1 sobre o determinante, que é menos 1. Vezes a matriz, trocando os termos principais, fica 0, 1, 0 aqui e 1 aqui. E os termos da secundária multiplicado por menos 1. Menos 1. Então, a matriz inversa é o menos 1 multiplicando por esses elementos aqui da matriz, aqui dá 0, aqui fica mais 1, né? Mais 1, aqui fica mais 1, e aqui fica menos 1. Verificação. B4 vezes B4 menos 1. Agora tem que dar certo, porque eu estava esquecendo de multiplicar pelo inverso do determinante. Quem é B4? 1, 1, 1, 0. 1, 1, 1, 0. B4. Vezes B4 menos 1, 0, 1, 1 menos 1. Isso é igual. Primeira linha, primeira coluna. 1 vezes 0, mais 1 vezes 1, dá 1. Primeira linha, segunda coluna. 1 vezes 1, mais 1 menos 1.
Dá 1 menos 1 dá 0. Segunda linha, primeira coluna. 1 vezes 0 mais 0 vezes 1 dá 0. Segunda linha vezes primeira coluna. Segunda coluna. Segunda linha vezes segunda coluna. 1 vezes 1 mais 0 vezes menos 1 dá 1. Então, agora, realmente, B4 menos 1. Aqui faltou menos 1. B4 menos 1 é realmente 0, 1, 1 menos 1. Certo? Porque o produto dessa inversa vezes a matriz original resulta na identidade de dimensão 2. E 2. Matriz identidade. Ok? Ok, então encontramos a inversa da matriz 4. Vamos agora verificar a matriz. Aqui foi o quê? A2, A3. Agora vamos ver A2, A4. A quinta partição. Então, vamos ver. Então, ali a gente tinha uma matriz básica, né? 2 e 3. Agora vamos ver 2 e 4. Segunda coluna e segunda coluna e quarta coluna. E verificar se essa partição é uma matriz básica. Segunda coluna 1, quarta coluna 0, 1. E aí o determinante de P4 é igual. Termo principal, 1 vezes 1 dá 1. Menos termo secundário, 1 vezes 0, 0. Dá 1, que é diferente de 0. Então, logo, aqui não é B4, vamos fazer B5. Que é a quinta partição que a gente está trabalhando. Lembrando que a gente tem um total de 6. Quinta partição. Logo, B5 é matriz básica. É matriz básica. É uma submatriz de A de dimensão M por M, cujo determinante é diferente de 0. Por isso, admite inversa, né? E o vetor x é do tipo x básico, x não básico. Onde a matriz x básica está associada às colunas da matriz básica, B5. x2 e x4, que é a segunda coluna, é a variável 2. Quarta coluna, variável 4, x4. E as variáveis não básicas, x1, x3. E quem é a matriz inversa? Matriz inversa de 5. Pelo resultado que a gente viu anteriormente, é 1 sobre o determinante. Só que o determinante é 1 sobre o determinante. O determinante é 1 vezes matriz, elementos principais invertidos, aqui coincide com 1, são todos iguais a 1. Secundários multiplicado por menos 1. Menos 1 vezes 0 é 0. 1 vezes menos 1 dá menos 1. Menos 1. Então, fica a matriz de inversa, vai ser
1, 0, menos 1, 1. Verificação. Essa inversa. Verificar. É sempre interessante verificar. B5 vezes B5 a menos 1. Aqui é a inversa. Faltou, sempre esqueço aqui, mas ó, B5 menos 1. B5 a menos 1, inversa, tem que resultar na identidade. Quem é B5? 1, 0, 1. Vezes a inversa. 1 menos 1, 0, 1. Isso é igual 1 vezes 1, 0. Mais 0 vezes menos 1, 0. Então dá 1. 1 vezes 0, 0. Mais 0 vezes 1, 0. 0. 1 vezes 1, 1. Mais 1 vezes menos 1, menos 1. 1 menos 1. 1 menos 1 dá 0. 1 vezes 0, 0. Mais 1 vezes 1 dá 1. 1. Identidade. Então, ok. A minha inversa está certa. Ok? Então, a gente viu segunda coluna, quarta coluna. Está faltando a última partição. Terceira coluna com a quarta coluna. Essa é a última partição para verificar se é básico ou não. Tem B5 aqui, B5 aqui. Vamos para B6. Vai ser terceira coluna e quarta coluna. Ok, vamos aqui. Então, a sexta e última partição para verificar se as colunas da submatriz de A, né, ela forma uma matriz básica. Então, nós temos aqui um B6, certo? Que vai ser a terceira coluna de A com a quarta coluna de A. Quem é a terceira coluna de A? 1, 0. Quem é a quarta coluna de A? 0, 1. Então, aqui, a gente vai verificar que é uma matriz identidade, de ordem 2. Então, o determinante de uma identidade é igual a 1. 1 vezes 1, 1 vezes 1, 1, menos 0 vezes 0. Então, diferente de 0, é matriz básica. Portanto, B6 é matriz básica. E a inversa de B6 é igual à própria identidade. Certo? É a própria identidade. Porque identidade vezes identidade dá igual a identidade, é a inversa. Tá? E a matriz X, ela pode ser reescrita com os primeiros elementos associados às colunas da matriz básica, então são as variáveis básicas, e os últimos elementos são as variáveis não básicas. As primeiras variáveis básicas correspondem às colunas da matriz básica. Quem são? 3 e 4. Então, é x3, x4. É a partiçãozinha.
E as variáveis não básicas, x1, x2. Ok? x3, x4, x1, x2. Ok? Pronto. Então, a gente concluiu, né, essa etapa do exercício. Né? Vamos agora continuar a aula nos slides, certo? Para a gente estar construindo as ideias para poder resolver um PPL usando o sistema de equações lineares, tá? Então, o que acontece? Quando a gente particiona, tem uma partição básica, ou seja, primeiras colunas, sem seria interessante só fazer uma revisão de quais foram básicas e quais não foram. Quando a gente pegou B1, primeira e segunda coluna, a matriz era básica, certo? Matriz básica. Primeira e segunda coluna, básica, né? Depois, quando a gente chegou primeira e terceira coluna, a matriz não era básica, porque o determinante deu zero. Segunda partição não é básica. Terceira partição, a matriz é básica, ok? É básica. Terceira partição. A quarta partição, a matriz é básica, o determinante é menos 1, a matriz é diferente de zero, determinante, então a matriz é básica. O quarto deu básico. No quinto caso, a quinta partição, a matriz é básica também. Tá? Então, por enquanto, né? E a última partição, a matriz é básica também, deu direto à identidade. Então, só teve uma partição que a matriz não era básica, né? E os determinantes, vamos só observar assim. Os determinantes, ó, teve um determinante igual a 1, teve um determinante igual a 0, que é quando a matriz é não básica, determinante igual a 1, 3, B4, determinante igual a menos 1, B4, determinante igual a 1 no B5, determinante igual a 1 no B6. Então, só teve um determinante igual a menos 1. São observações que talvez nos ajudem em alguma coisa. Mas é interessante que teve uma matriz que não era básica, né? Dentre as 6, uma não era básica, ok? Ou seja, todas as demais 5 admitiam a inversa, a matriz inversa, ok? Tá. E quando a gente particiona a matriz A, as primeiras colunas da matriz A sendo matriz básica e as demais sendo não básicas, o sistema de equações lineares AX igual a B pode ser escrito da seguinte forma equivalente. Eu pego a matriz básica e multiplico pelas variáveis básicas, aquelas primeiras variáveis básicas do início do vetor coluna de X, que a gente acabou de exercitar. E somo com a matriz não básica as demais colunas da matriz A que não são da matriz básica e multiplico pelas variáveis não básicas. São as últimas variáveis, aquela anotação que a gente fez ainda há pouco. Tudo isso igual ao vetor de termos independentes B. Pois, AX igual a B pode ser escrito assim, ó. A particionado em BI, matriz básica e não básica, multiplicado pela partiçãozinha das variáveis básicas e partiçãozinha das variáveis não básicas. Então, eu pego esse B e multiplico XB mais N vezes XN. Então, BXB mais NXN. Isso igual a B. Segue dessa equivalência aqui, dessa notação aqui, que a solução, se eu pegar, ó, B é uma matriz básica, então admite inversa. Então, multiplico pela esquerda a inversa de B, da matriz básica. Então, fica B menos 1 vezes B é igual à identidade, porque é a definição de matriz inversa. Se eu pego uma matriz B que admite inversa e pré-multiplico pela inversa, o produto delas dá igual à identidade. Identidade vezes a variável xb, vetor xb, é o próprio vetor xb. Então, está aqui, ó, xb. Só que eu pego e multiplico todas as demais quantidades por B menos 1. Então, fica B menos 1 vezes N vezes XN. Passa para o lado direito, vai ficar menos, ó, menos B menos 1 vezes N vezes XN. Tá?
E o termos independentes, o Bzinho aqui, também é pré-multiplicado por B menos 1. Está aqui, ó. B menos 1 que multiplica B. Então, eu isolei o XB, o vetor de variáveis básicas. Então, o vetor de variáveis básicas é igual a essa formulazinha aqui, essa equação aqui. A inversa de B vezes o vetor de termos independentes, menos a inversa de B vezes a matriz não básica, que é uma partição da matriz A, sendo que é a parte das variáveis não básicas, vezes o vetor de variáveis não básicas. E essa solução aqui, veja que a variável xb, tá, de variável básica, depende das variáveis não básicas, xn. Tá? E dessas outras quantidades, inversa da matriz básica e do termos independentes também. Tá? Mas aí a gente chama que isso aqui é uma solução geral do sistema de equações lineares. Tá? Então, se eu atribuir valores aqui, porque B menos 1B, a inversa de B e o termo independente e a matriz de matriz N, associada às variáveis não básicas, elas são conhecidas. Aí eu atribuo o valor de xn, variável não básica, vou encontrar as variáveis básicas, xb. Aí eu tenho uma solução geral do sistema de equações lineares. Então, é isso que eu acabei de falar. Né? Eu tenho uma solução xb se eu atribuo o valor para xn. E todas as demais quantidades do sistema de equações lineares são conhecidas. Certo? E eu encontro isso de forma única. Quando eu atribuo valores para xn, quaisquer, para as variáveis não básicas, eu encontro de forma única valores de x. Solução básica. Solução básica nada mais é a solução quando eu atribuo xn, atribuo o valor zero para as variáveis não básicas. Tá? Então, quando eu atribuo o valor zero para as variáveis não básicas, eu vou ter o quê? A solução geral era o quê? B menos 1B menos B menos 1N vezes XN, mas XN é zero. Então, isso é zero vezes essa matriz aqui. Tá? Então, obviamente, isso aqui dá zero, então vai sobrar B menos 1 vezes B. Então, XB é B menos 1B. E XN é um vetor nulo, porque é atribuído o valor zero. A uma solução desse tipo, tá? Uma solução particular, a gente chama de solução básica. Quando a gente atribui valores zero para a variável não básica, a gente tem de forma única valores para a variável básica, e a gente chama de solução básica. Deixa eu ver se está gravando. Está partilhando, tá? Ok. E uma solução básica viável? Dizendo que uma solução básica, né, é uma solução básica, ela é viável quando as variáveis não básicas são maiores ou iguais a zero, ou seja, não negativos. Todas as variáveis do vetor B, xb, elas são maiores ou iguais a zero. Neste caso, temos que xb é o quê? É as variáveis básicas, quando xn é igual a zero, xb é b menos 1b. E esse b menos b menos 1b é maior ou igual que zero. Então, é uma solução básica e viável. Tá? Então, já está relacionando com o nosso problema de PPL, né? Programação linear. Propriedades e resultados importantes. Isso aqui é um resultado que está no livro de Arenales, de pesquisa operacional, que tem na nossa biblioteca física. Considere uma região viável, descrita como os valores em R, X, um vetor real, certo? Tal que AX igual a B, que satisfaça o sistema de equações, ou seja, satisfaz a todas as restrições do tipo de igualdade, onde x é maior ou igual que zero, ou seja, não negatividade. Então, satisfaz a todas as restrições de igualdade simultaneamente, né? Satisfaz o sistema, e é não negativo. Então, o vetor é uma variável, é um conjunto de pontos que satisfaz a todas as restrições do PPL, é a região viável. Um ponto x pertencente a uma região viável é um vértice da região viável se e somente se x foi uma solução básica viável. O que é a solução básica viável? É quando a variável não básica é zero,
Então, o x das variáveis básicas, né, as variáveis básicas, ela é do tipo b menos 1, peça de b vezes b, de termos independentes, né, é maior ou igual que zero. Então, é uma solução básica viável. Se o x for uma solução básica viável, então x é um vértice da região viável. E se x é um vértice da região viável, então x é uma solução básica viável, tá? Então está relacionado aí. Se x é solução básica viável, tá? Então ele é um vértice. Se x é um vértice da região viável, então ele é uma solução básica viável. Então está relacionado, tá? E a gente viu que as soluções básicas, as matrizes básicas de um sistema de equações lineares, ela é finita. Por quê? Nós temos n variáveis e m restrições, m igualdades. Então, de quantas maneiras, onde m é menor ou igual que n, de quantas maneiras a gente pode fazer partições, obter partições de matrizes, submatrizes de dimensão n por n? É combinação de n, n a m, tá? E isso é uma contagem, e ela é finita. Então, existe um número finito de vértices a a gente trabalhar na região viável, tá? Isso é interessante, né? Uma consequência é que uma região viável S tem um número finito de vértices, pois há um número finito de partições básicas, como a gente viu no exemplo, limitado por combinação de m e m a m, que é igual a n fatorial dividido por m fatorial e multiplica n menos m fatorial, onde n é o número de variáveis e m é a quantidade de equações. Esse fatorial significa que eu pego a quantidade de variáveis n e multiplico por n, n menos 1, n menos 2, até concluir com 3 vezes 2 vezes 1. O m do mesmo jeito. M que multiplica m menos 1, multiplica m menos 2, até vezes 3, vezes 2, vezes 1. Quando n é igual a 4, que foi o nosso exemplo, e m igual a 2, que era duas equações, ficava a combinação de 4, 2 a 2. Simplificando esses fatoriais, a gente vai chegar em 4 vezes 3, 12, dividido por 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 2, 6. Foram 6 partições que a gente tentou verificar se era básica ou não básica. Das 6, a gente viu que 5 eram básicas. Faltou verificar aquelas que eram que levam a uma equação, né, a uma solução básica viável, né? A solução básica viável, ou seja, uma solução que, sendo básica, ou seja, considerando variáveis não básicas todas iguais a zero, a básica vai ser a inversa de b vezes o termo independente bzinho. Se for maior ou igual que zero, aí ela é viável também. Além de básica, vai ser viável. E aí a gente vai procurar só nesse conjunto de 6 vértices, né? 6 vértices, se for básica viável. Aí, aquele vértice que leva a uma solução ótima, ou seja, o valor da função objetivo máximo ou mínimo, se o problema tá, vai ser a solução ótima. A solução ótima. Então, está tudo relacionado. Outra propriedade. Se um problema de programação linear tem solução ótima, então existe um vértice ótimo. Ou seja, um vértice da região viável que leva o valor da função objetivo ótimo, ou máximo ou mínimo. Provas dessas propriedades acima podem ser encontradas, por exemplo, num livro de Bregaldo e outros autores, de 1988. Tem na biblioteca particular lá da matemática, setorial, que a gente chama. Biblioteca setorial da matemática, existe esse livro, onde tem demonstrações dessas propriedades. Tem tudo a ver com região viável, né, funções convexas e assim por diante. Região convexa, tá? Tem a ver com uma teoria matemática e álgebra linear também. Aplicação destes resultados. Um método de solução de PPL. A partir dos resultados anteriores, tornou-se possível obter um método de solução de PPLs que não necessariamente possui apenas duas variáveis de decisão, mas sim duas ou mais, como está descrito a seguir. Um método de solução de PPL. Se existe uma solução ótima para um PPL, basta procurar o ótimo entre todas as soluções básicas viáveis, vértices da região viável. Tá? Então, se tem uma solução ótima, a gente não vai procurar. A gente, no início do nosso estudo, verificou que existia
infinitas soluções para que satisfaziam todas as restrições do PPL simultaneamente. Então, a gente tinha que buscar infinito, de maneira infinita, né? Seria, se fôssemos pensar em buscar nesse conjunto, seria infinito a busca por um ótimo. No entanto, né, na solução gráfica, a gente encontrou um ponto, algumas vezes, né? E geralmente coincidia com vértice, né? Mas a ideia é a gente procurar o ótimo, não toda a região do infinito, de infinitos pontos, região viável, e sim apenas nos vértices. E nos vértices, os vértices é uma quantidade finita de pontos. Então, a gente reduz uma busca infinita, num plano infinito, né? Aí a gente reduz para uma busca finita, que é uma busca um número finito de vértices, de solução básica viável. Ok? Então, um exemplo. Dado o seguinte PPL, maximizar x1 mais 2x2, sujeito a x1 mais x2 menor ou igual que 4. E x2 menor ou igual que 2. x1, x2 menor ou igual que 0. Então, primeira coisa, obtenha a forma padrão deste PPL. Ok? Segundo, determine quantas soluções básicas existem e obtenha-as. Quantas soluções básicas? Aí tem que obter as soluções básicas. Dentre as soluções básicas, obtenha as básicas viáveis, né? Que pode ser básica, mas pode ser não viável. Tem que seja viável, a solução básica tem que ser xb maior ou igual que zero. Identifique a solução ótima. Aí a gente vai, dentre todas as soluções básicas viáveis, a gente vai ver aquela que maximiza essa função, x1 mais x2, 2x2. D. Desenvolva a solução gráfica do PPL, identifique graficamente as soluções básicas, as básicas viáveis e ótimas, obtidas no item anterior. E. Qualquer solução básica é um vértice da região viável? Será que é isso? Qualquer solução básica é também um vértice da região viável? Explique. Tá? Solução básica. Tá? É um vértice? A gente vai ver isso. Tá? Então, primeiro, a gente tem esse PPL, vamos obter a forma padrão do PPL. Tá? Então, a gente maximizar já está na forma e todas as restrições estão do tipo menor ou igual. Então, a gente vai ter que introduzir variáveis de folga, somando variável de folga. Mas, tem variável x2, x1, x2, então eu vou chamar de x3 a variável de folga 1, mais x3. E aqui na segunda restrição, vou somar mais x4. Tá? Então, vamos aqui. Maximizar x1 mais 2x2. X1 mais 2x2. Sujeito à restrição. X1 mais x2 menor ou igual a 4. X1 mais x2 menor ou igual a 4. Então, eu vou colocar mais uma variável de folga, mais x3, para chegar na igualdade igual a 4. Mesma coisa aqui na segunda restrição. Eu tenho 0x1 mais 0, mais 1x2, 0x1 mais 1x2, mais 0x3, porque eu não tenho x3 aqui, não preciso. Para chegar na igualdade, eu introduzo a variável de folga x4, que x3 já existia. Então, mais x4 igual a 2. Mais x4 igual a 2. Ok? Então, percebam que aqui, né, eu tenho um sistema agora de equações, e xi maior ou igual que zero. Vou colocar aqui porque eu vou utilizar ali embaixo. Xi maior ou igual que zero.
e 1, 2, 3, 4. Ok. Então, percebo que associado a essa, aqui a gente tem a forma padrão, então. Aqui eu tenho uma matriz A, que é 1, 0, 1, 1, né? 1, 0, 0, 1. Essa é a matriz A. Dimensão, duas equações por 4 variáveis. E aqui eu tenho a matriz X. X1, X2, X3, X4. E aqui é a matriz de termos independentes P. Igual a V1, V2. É o B. Vetor coluna de termos independentes. Aqui é o X. X. Ok? Tá. Então, é interessante observar o seguinte, que aqui, ó, 1, 0, 1, 1, 1, 0, que é igual a matriz, a coluna 1, e 0, 1, tá? Então, se a gente olhar o exercício que a gente fez antes, ó, 1, 0, 1, 1, identidade. Vamos memorizar. 1, 0, 1, 1 e matriz de identidade. 1, 0, 0, 1. 1, 0, 1. Então, aqui, ó, 1, 0, 1, 1 e a matriz de identidade aqui na terceira e quarta coluna. Então, é exatamente as matrizes que a gente trabalhou anteriormente, nessa mesma aula, certo? 4, 2, os termos independentes, tá? Então, é exatamente essa forma padrão recaiu naquela matriz A que a gente trabalhou anteriormente, vetor de variáveis x1 até x4, e o termos independentes 4 e 2, B1, B2, tá? Então, a gente já tem a forma padrão, né, do exercício, desse exercício, e aí determine quantas soluções básicas existem e obtenha-as, né? Quantas soluções básicas? Então, isso aqui é o item... Epa, espera lá. Fiz alguma coisa aqui que não era para fazer. Só um minuto, que eu não entendi o que eu fiz. Então, isso aqui é o item A, né? A forma padrão. Item A. Item B. Quantas soluções básicas, né, podemos obter? É isso? Quantas soluções básicas existem? E a obtenha-as. Então, na verdade, a gente teria que verificar no máximo, na verdade, no máximo, quantas soluções básicas existem. Porque no máximo seria o seguinte: eu tenho 4 variáveis e 2 equações. Então, isso é a combinação de 4 variáveis e 2 equações. Porque nem todas eu tenho solução básica, né? Porque para ter solução básica é necessário que aquelas partições base tem que ter determinante diferente de zero e, portanto, existe inverso para poder ter uma solução básica. Então, no máximo, a gente tem combinação de 4, 2 a 2 soluções básicas, no máximo. Então, isso é 4 fatorial, isso é por definição de combinação, 4 fatorial, 2 fatorial, que multiplica 4 menos 2, 2 fatorial. Isso é igual a 4 vezes 3,
vezes 2 fatorial, dividido por 2 vezes 1, que é a definição de 2 fatorial, vezes 2 fatorial. E aí eu vou cancelar o numerador com o denominador. Cancela esse 2 fatorial com esse 2 fatorial. Isso é igual a 4 vezes 3, 12. Dividido por 2. 12 por 2. E aí dá 6. No máximo. Por que no máximo? A gente viu que existia 6 partições. Na verdade, no máximo, 6 no máximo de solução básica. Que a gente viu que das 6, o determinante era igual a zero. Então, não existia inversa, portanto, não existe solução básica. 6 no máximo de solução básica. A gente viu, né, já viu no exercício anterior, que de 6 partições, apenas 5 tinha solução básica, matriz básica. Então, esse é o item B. E aí, a gente tem que obter as soluções básicas, né? Quantas soluções básicas existem e a obtenha-as. Agora, a gente vai obter. Tá? Então, primeiro, aí a gente vai aproveitar os resultados que a gente encontrou. A gente sabe que uma variável básica, uma solução geral é do tipo B menos 1 vezes o vetor de termos independentes menos B menos 1 vezes a matriz de colunas não básicas vezes o vetor de variáveis não básicas. Isso aqui é a solução geral, certo? Só que fazendo o xn igual a zero, a gente tem uma solução básica, não é uma solução geral, é uma solução básica. Fazendo isso, xn igual a zero, implica que a solução básica é igual a B menos 1 vezes B, certo? Então, é uma solução básica. Se essa solução básica for maior ou igual que zero, ela é viável. Então, a gente tem 6 partições, né? Uma delas não tem inversa, lembra? Tá? Apenas 5. Então, mas a gente vai ver, no caso da primeira, eu vou colocar x, que é só uma observação. Vou colocar aqui, observação. Aqui é uma observação. Observação 1. Então, xb1 vai ser igual a b1 menos 1, por isso que eu calculei logo a inversa, lá. Foi de propósito. O b1 menos 1 vezes o b é igual. Que é a inversa lá do b1, que lá admitia a matriz básica. Então, a matriz básica aqui, ó, b1, tá? Era 1, 0, 1, 1. Primeira coluna, segunda coluna de A. A inversa, a gente encontrou aqui, B1 menos 1. Aqui, claro que faltou o determinante D1, então aqui ficou 1 sobre 1. Só 1 sobre 1. Né? Então, a inversa deu 1, 0 menos 1. 1, 0 menos 1. 1, 0 menos 1.
0, menos 1, 1. É a inversa da primeira matriz básica que a gente encontrou lá, né? Porque a gente viu, a gente recaiu, o PPL recaiu no formato do sistema de equação linear que a gente tinha lá no primeiro exemplo, no primeiro exercício da aula de hoje. E o B quem é B? 4 e 2, né? 4 e 2, os termos independentes. 4 e 2. Multiplicando isso, dá 1 vezes 4 menos 2. 4 menos 2, 2. Certo? 0 vezes 4 mais 1 vezes 2 dá 2. Então, percebo que essa é uma solução básica e ela é viável, porque ela é maior ou igual que 0, 0. Todos os componentes da matriz são maiores ou iguais a 0. Então, a solução básica é viável. Então, ela é um vértice pela solução. Ela é básica, porque as variáveis não básicas são todas iguais a 0. Solução básica e viável. E é viável porque é maior ou igual que 0. Então, isso aqui corresponde a um vértice, tá? Um vértice da região viável. Existem propriedades, teoremas matemáticos que demonstram isso. Tá? Se somente se. Se isso aqui é uma solução básica viável, então isso aqui é um vértice da região viável do PPL. Se é um vértice da região viável, então isso aqui é uma solução básica viável. É se somente se. É tanto a ida quanto a volta. Tá? Neste caso, a gente pode avaliar o valor da função objetivo. Neste caso, vou chamar de z igual. Quem é a variável? A função objetivo. x1 mais 2x2. x1 mais 2x2. Ó, tem que saber que isso aqui, esse 2, 2, é associado à matriz básica B1. B1 eram as variáveis x1, x2, tá? São as variáveis básicas, né? As variáveis básicas, x1, x2. Então, é importante lembrar quem é quem. Quem são as variáveis associadas a quais colunas. Porque na hora de substituir nas valores, nas restrições ou na função objetiva, a gente substitui direitinho. Então, x1, né, é 2, não é 2. Mais 2 vezes x2. x2 é 2 também. Então, fica 2 mais 2 vezes 2, 4, né? 2 mais 4, 6. É o primeiro valor da função objetiva. Certo? Vamos ver. E vamos para a segunda situação. X1, X2. A segunda situação era primeira coluna, segunda coluna. Vamos ver. Resultou em matriz básica, sim ou não? Segunda situação. Segundo. Primeira coluna, terceira coluna. A gente viu que o determinante era 0 e não tem matriz, a matriz B2 não era básica, então não tem inversa, então não tem solução básica, porque eu preciso da inversa dessa matriz, certo? Aí vamos para a terceira. Então nem tem solução básica, né? Aí vamos para a terceira. B3. B3 era primeira e quarta coluna. B3, primeira e quarta coluna. Então vou colocar aqui só para a gente. Primeira e quarta coluna. Então, vamos só apagar aqui.
primeira e quarta coluna, então o vetor de variáveis básicas é o x1, x4, tá certo? Isso é importante a gente saber que são as variáveis básicas. A não básica é sempre zero, e a gente está buscando soluções básicas. E aí, no formato B-1, aqui é B3, né? Que é x1, x2, x1, x3, e aqui foi B3. Então, B3. B3. X1, x4. Vamos ver aqui novamente. B3. Primeira e quarta coluna. Então, B3 é matriz básica, x1, x4 são as variáveis básicas, e aqui B3 é menos 1 é a própria identidade, porque, era a identidade, né? B3 é a identidade, e a inversa também é a identidade. Então, fica bem mais simples. Então, x1, x4 vai ser B3 menos 1 é a identidade. 1, 0, 0, 1. Identidade vezes um vetor é o próprio vetor, ou a própria matriz. E o B, 4, 2. Né? 4, 2. Então, identidade vezes o vetor é igual ao próprio vetor. Isso aqui dá 4 e 2. Implica que o x completo é igual às variáveis básicas, é x1, né? x4, variáveis básicas, aí x2, x3, as não básicas, que é igual a zero. x2, x3, x3. Isso é igual a x1 é 4, x4 é 2, x2, x3, por definição, são iguais a zero. Então, isso aqui é maior ou igual que zero. Então, variável, solução básica também viável. Todos maiores ou iguais a zero. Logo, x é solução básica viável. Solução básica viável, porque além de ser solução básica, é viável porque é maior ou igual que zero. E a função objetivo, o z, é igual a x1 mais 2x2. x1 mais 2x2. Veja como é importante saber quem são as variáveis básicas e não básicas. x1 é igual a 4, mais 2x2. Mas x2 é igual a zero, porque é não básico. Então, é 2 vezes zero, que é não básico, x2. Então, esse aqui é igual a 4. Então, entre a solução anterior e essa, a outra era melhor, porque a gente quer maximizar a função objetiva. A solução anterior era melhor, tá? Isso aqui era a terceira partição, né? Vamos colocar aqui no terceiro. Porque a segunda não tinha solução básica, não tinha inversa. Vamos para a próxima. A quarta. A quarta situação. Aqui, B4. Aqui, x1, x4, então vai ficar x2, x3. x2, x3. x2, x3. Aqui anteriormente era 3, agora é a quarta. Quarta partição.
Então, a primeira, a segunda, não, a terceira, a quarta. Aqui era B4, então, né? E antes aqui era B3. Aqui, ó, B3. XB3. Agora B4. XB4. B4 menos 1, né? Esse B. X2, X3. Vamos ver lá em cima se é isso mesmo. B4, B2, B3, B4. 2 e 3. Coluna 2, coluna 3. 2 e 3. Vamos confirmar. 2 e 3. X2, X3. B4. E aí, a inversa, quem é a inversa? Vamos ver aqui. B4, né? A inversa, B4, B4 menos 1, 0, 1, 1 menos 1. 0, 1, 1 menos 1. 0, 1, 1 menos 1. 0, 1, 1, menos 1. É a inversa da quarta matriz que a gente encontrou que era básica. Tinha determinante diferente de zero, portanto, existe inversa. Vetor independente, 4, 2. Então, 0 vezes 4 mais 1 vezes 2, dá 2. 1 vezes 4 menos 1 vezes 2. 4 menos 2 dá 2. Então, isso aqui é maior ou igual que zero. Implica solução básica viável. Básica viável. Né? E aí a solução, ó, x2, x3 é 2, 2, x1, né? Esse aqui. X2, x3 é 2, 2, né? x1, x2, 0, 0. x2, x3. x2, x3. x1, x4. Então, Z é x1 mais 2x2. x1 mais 2x2. Isso é igual. x1 é 0, porque é uma variável não básica. Mais 2 vezes x2. x2 é 2. Tá, 4. Então, veja, é uma solução básica viável, é um vértice, e a função objetiva é 4 nesse vértice. Tá? 4. Vamos para a próxima. Quinta. É o B5. B6 é a identidade, aí vai ser mais rápido que a gente já lembra. Aí vamos B5. B5. Então, X vai ser aqui, B2, B3, B4, B4, B5. Quem é a inversa? 1 menos 1, 0, 1. 1 menos 1, 0, 1.
1 menos 1, 0, 1. Vou chamar de x5 aqui. Não, pode confundir com um 10 variáveis. 1 menos 1, 0, 1. É isso mesmo? 5. Claro. 1 menos 1, 1 menos 1, 0, 1. 1 menos 1, 0, 1. E aqui, vezes 4, 2. Isso é igual 1 vezes 4 mais 0 vezes 2, dá 4. 1 menos 1 vezes 4 menos 4, mais 1 vezes 2. Menos 4 mais 2 dá menos 2. Ó. Ah, interessante. Esse aqui não é... Deixa eu ver. Maior ou igual que zero. Não é, ó. Então, a solução é básica. Solução é básica, porque as variáveis não básicas são iguais a zero. Solução é básica, porém não é viável. É básica. Não é viável. Se ela não é viável, então ela não é vértice, porque é se somente se. Se é básica viável, é vértice. Mas se não é, então não, implica que não é vértice. Da região viável, do PPL, né? Ah, então, a quinta solução, qual o ponto 4 menos 2 não é viável. Não é básica, solução é básica, porém não é viável. Não é viável. Implica que não é vértice da região viável, certo? E aí a gente vai ver agora a sexta partição. Lá era identidade, lembram? Então a gente vai ser mais rápido aqui, porque identidade significa que é B6, aqui B6, aqui vai ser 0, aqui 4, 2 e aqui vai ser maior ou igual que 0, vai ser solução básica viável, vai ser uma solução básica viável direta. Aqui é a sexta partição que foi trabalhada, lá naquele outro exemplo, que é xb6. Aqui é a inversa de B6, aqui é a identidade, o B6 é a identidade, a inversa é a própria identidade, vezes o vetor, ou matriz qualquer, o próprio vetor, a própria matriz. Isso aqui é maior ou igual que zero. Implica a solução aqui, foi a matriz básica, é x, se a gente for olhar lá, é x3, x4. Variável básica. x3, x4 igual a 4, 2. Se a variável básica é x3, x4, a variável não básica é x1, x2.
x1, x2. E ela, por definição de variável de solução básica, são iguais a zero. É a solução básica, solução básica viável. É vértice, né? É vértice. E a função objetiva z é igual a x1 mais 2x2. Ora, x1 e x2 aqui nesse caso são variáveis não básicas. Então, elas são iguais a quanto? A zero. Então, fica zero mais 2 vezes zero. Então, o valor da função objetiva aqui é zero. É a pior de todos, se a gente quer maximizar, certo? Então, se a gente quer uma solução básica viável, aliás, uma solução ótima, a gente tem que procurar em todos os vértices, tá? Então, de todos os vértices, aí a gente tem que revisar aqui. Resumindo, primeiro, tinha solução? Tinha solução básica? Vamos ver. Aqui a gente verificou que, primeiro, x1, x2 era 2, 2, ó, 2, 2. x3, x4 é zero, porque era variável não básica. Então, x1, x2, 2, 2, e aí o z era 6. Então, x1, x2, x3, x4. Isso transposto, que é um vetor por 1. x1 é 2, x2 é 2, x3 é 0, x4 é 0, transposto, que é um vetor coluna. E z, o valor da função objetiva nessa situação, nessa solução, foi quanto? Foi, é, deixa eu ver aqui, 2, 2, né? O z foi 6. Página 12. Foi 6. O z foi 6, certo? A segunda situação, vetor de básicas, primeira, segunda, primeira e terceira. Ah, aí o segundo não teve, por quê? Porque a variável era, a matriz foi não básica, então não tinha inversa, o determinante era igual a zero, não tinha inversa, então não tinha solução básica. Teve a primeira, porque tinha partição básica, né? Básico, variável básica e tal. Então foi para a terceira. A primeira seria a segunda aqui. Não existe inversa. Não existe inversa. B3. Por quê? B3, quem era B3?
Não. B3 tinha. Não era B3, era B2. B2, vamos ver. B2. B2, que é 01 ou 1010. B2. 1010. Vamos ver todos esses cálculos aqui. Só um minuto. São tantos cálculos. B2 tem. Não. B3 tem. B2, 1010. B4, B5, B6. E 2. 1010. E as colunas são idênticas. Então, não existe inverso. 2. 2, 3. A gente encontrou aqui. 4, 4, 4, repetiu. 5. Não está repetido esse 4 aqui. Repetido esse 4. 5, 6. Então, aqui, 2. Vai ser lá no B2, só que na segunda solução. Só que a gente falou que não tinha, bom, não tem, não existe inverso, então não tem solução básica, muito menos viável. Então não tem solução alguma. Aí vai para a terceira. Então, resumo aqui 2. Então, eu tenho x1, x2, x3, x4 transposto. Não existe solução. Segundo. Terceiro, eu tinha x1, x4, 4, 2. X1, x4, 4, 2. Então, x1, x4, 4, 2. X1, 4, x2, 0, x3, 0, x4, 2. 2. Essa é a solução. E eu Z igual a quanto? X1, x4, 4, 2 igual a 4. Z. Terceiro, né? 4,
4. Eu tinha x2, x3, 2, 2. E o z é 4. x2, x3, 2, 2. X, x2, x3, que era 2, 2. x2, x3, 2, 2. E o z é quanto? 2? Na quarta, vamos ver. x2, x3, 2, 2, o z 4. x2, x3, 2, 2, 2, 2, e o z 4. Ixi, acabei de esquecer. 4. Aqui. 4. 5. X. Era uma solução não viável, né? Se não me engano. Então, esse é o 5. Vamos ver aqui o 5. Solução é básica, porém não é viável. E foi quanto? Foi, bom, era x5, né? B5. Era bom ver quais são as variáveis no 5. B5. 1 menos 1, 1, 0, 1. A inversa. 5, vamos ver. 3, 3, 4, 4, 5. x2, x4. x2, x4, a inversa, ó. 1 menos 1, 0, 1. 2, 4. 2, 4. 1 menos 1, 0, 1. 5. 2, 4. Menos 1, 0, 1. x2, x4. x2, x4. Ok? x2, x4, 4 e menos 2. x1 é 0. 4, 3, 0. 4 menos 2. Não viável. Porque tem variáveis negativas. Não viável. Então, nem precisa calcular aqui o valor da função objetiva. Sexto, x exposto. Por último aqui, o sexto foi o quê? x3, x4 igual a 4, 2. x1, x2 eram variáveis não básicas. x3, 4, x4, 2, que era a matriz de identidade. E o z igual a 0, porque não tinha influência no valor da função objetiva. Ok? Então, o que acontece? Vejamos. As soluções que não nos... Ó,
a partição 2 gerava uma solução que não existe. Não existe solução básica, porque não tem inversa. Solução 5, ela não é viável, porque tem variáveis negativas. E as demais geram valores positivos para as variáveis. Então, são soluções básicas e viáveis. E ela gera valores para a função objetiva, né? A primeira gerou o valor 6, a terceira 4, a quarta 4 e a sexta 0. Então, quem é o ótimo? Aquela que gera o maior valor para a função objetiva, z igual a 6. Então, a solução ótima, esse aqui é o valor ótimo. Valor ótimo. E aqui é a solução ótima. Solução ótima. Vamos ver se é realmente, ó, x1, x2 igual a 2 e z igual a 6. Solução ótima é o ponto x1 igual a 2, x2 igual a 2. E é o valor ótimo, o valor máximo que a função objetiva pode atingir é 6. Vamos ver lá no slide. x1, x2 igual a 2 e z igual a 6. Ó, x1, x2 igual a 2, 2. x3, x4, 0, 0, valor ótimo 6. Né? x3, x4 são variáveis de folga. Então, encontramos realmente uma solução ótima para o PPE. Eu vou deixar como exercício para vocês. Não, vamos fazer. Vamos colocar no, no Tora, no software Tora. Tá? Então, vamos aqui, só para concluir. Tentar ser breve aqui, para a gente visualizar tudo que a gente fez no gráfico, porque, no fundo, a gente está com soluções para o sistema de equações. Número de variáveis, eu tenho duas variáveis, né, sem ser no padrão. Número de restrições, duas restrições. x1, x2, maximizar 1x1 mais 2x2, sujeito a quais restrições? 1, 1, 4, menor ou igual. 1, 1, 1, menor ou igual que 4. 0, 1, menor ou igual que 2. Então, resolver graficamente. Resolver o problema, gráfico. Então, vamos ver. Ó, primeira restrição, segunda restrição, e ó, maximizar nesse ponto. É o vértice. Caiu num vértice. Que vértice é esse? x1 igual a 2, x2 igual a 2. E o valor da função objetivo máximo, 6. Agora, a gente pode associar o seguinte, né? Cada interseção dessas aqui corresponde, cada vértice desse aqui corresponde a uma das soluções que a gente encontrou. Então, a solução ótima foi o primeiro ponto, ó, x1, x2 igual a 2. E o valor ótimo é 6. Então, o ponto x1, x2 igual a 2 está aqui, ó. Esse ponto, ó, x1 é 2 e olha aqui, x2 é 2. É um vértice. É uma solução básica viável. Certo? Vamos ver outra solução básica viável. Esse aqui é o segundo ponto, não existiu a solução. E esse daqui, ó, x1 igual a 4, x2 igual a 0. Ponto 4, 0. O z é 4. 4, 0 é um vértice. 4, 0. x1 igual a 4, ó, aqui, x1 igual a 4, x2 igual a 0. x2 é 0. Esse ponto aqui, 4, 0, é outro vértice da solução
da região viável. É uma solução básica viável, é outro vértice da região viável. Então, está de acordo com o nosso teorema. Esse outro quarto ponto aqui, ó, x1, 0, x2, 2, e o z é 4. x1, 0, x2, 2, 0, 2, ponto 0, 2. Ó, 0, x1, 0, x2, 2. Está aqui esse ponto, é outro vértice da região viável, 0, 2. Tá? E o z, aqui já vai ser outro valor para a função objetiva, que no caso é 4. Esse outro ponto aqui, 0,2 já foi, né? 4, 0 já foi. Esse não viável aqui, x1, 0, x2, 4. 0, 4. É não viável. Ó, x1, 0, x2, 4. Onde é que está? Está bem aqui. Faz parte aqui de uma restrição, mas ele está fora da região viável. É um vértice, né? Mas não pertence à região viável. Ok? Então, não é uma solução básica, é solução básica, porém não é viável. Não pertence a um vértice da região viável. Por isso que é não viável. E esse outro aqui, 0, 0. Esse vértice aqui de baixo. Ok? Então, concluímos assim, né? Mais essa aula, tá? Agradeço a atenção de todos. Até a próxima.